Alô, alô, muito boa tarde, Globo Esporte chegando e por aqui nosso feriado tá agitado e O Atlético anunciou que conseguiu identificar mais de 20 envolvidos nos episódios de violência na Arena MRV na final da Copa do Brasil. A polícia também segue investigando os incidentes. E tanto o Atlético como as forças de segurança pública afirmaram que vão mudar a estratégia nos estádios. A intenção do clube é continuar recebendo jogos aqui, nem que seja desse jeito, com arquibancadas vazias. Para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por enquanto, nem assim. O órgão interditou o estádio e os motivos ainda estão frescos na memória. Temos cenas que não combinam, obviamente, com um esporte de alto nível. Violência, invasão de campo, objetos atirados no gramado, incluindo bombas. Cenas que não aprovamos em hipótese nenhuma. A punição vale até que seja garantida a segurança de todos os envolvidos nas partidas de futebol. Enquanto isso, o clube vai utilizar outros estádios com portões fechados. O próximo jogo do Atlético como mandante é na quarta-feira no Independência. O clube informou que vai acatar a decisão do STJD. Inclusive, já começou a elaborar mudanças no protocolo de operação do estádio. Reconhecimento facial para entrar na arena é uma das medidas. O nosso planejamento era que nos próximos 2 jogos a gente já começasse a fazer alguns portões. Mas com tudo isso, com uma eminência de troca de sistema de catraca, com troca de processos, talvez a gente possa segurar um pouquinho mais. Para evitar que objetos sejam atirados da arquibancada, o visual do estádio pode mudar, com a instalação de painéis de acrílico entre a torcida e o gramado, como já é feito no Independência. Esse estádio pensado num ambiente de Europa, assim, não pensado no ambiente de Europa, mas pensado com a proximidade da torcida, né? Não vai funcionar. A gente precisa realmente pensar nos vidros. A gente precisa pensar num sistema de catraca mais robustos. Eu falo aquelas catracas torniquetes que giram ali e trazem mais segurança. De acordo com o diretor Bruno Musi, as atuais catracas não suportaram algumas invasões antes da partida, o que pode explicar como as bombas entraram no estádio. José Antônio Baeta é especialista em segurança de grandes eventos. Fez essa função nos Jogos de Belo Horizonte da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. Ele é defensor do uso de ingressos numerados nas arquibancadas. Com a setorização, você só poderia ocupar o setor para o qual você adquiriu o ingresso. A arena conta com 350 câmeras instaladas. Com essas imagens, os responsáveis pela violência da final da Copa do Brasil estão sendo encontrados. 21 envolvidos identificados até agora e 9 em processo avançado. Nós já conduzimos 17 pessoas, 5 delas estão presas e continuarão presas. Já identificamos inúmeras outras pessoas que praticaram crime e ao longo dos próximos dias também serão conduzidas. O governador em exercício, Matheus Simões, falou que a segurança dos jogos continua sob responsabilidade dos clubes e estádios, mas que na próxima temporada será criado em Minas Gerais um comitê avaliador de risco. Para que finais como essa passem a ser do controle da polícia, que não pode a torcedora arremessar bomba e quase matar um jornalista em campo. O que não pode é a gente achar que torcer para time de futebol é desculpa para quebrar o patrimônio de qualquer pessoa. Essas imagens nunca se repitam. Ô, Alexandre Simões, o clima é esse, né? A torcida do Atlético do Paranaense, que a gente conhece, já estivemos lá algumas vezes, é uma torcida mais elitista, assim, né? Não é aquela de abraçar, de empurrar. Tanto é que os últimos jogos da Arena da Baixada, ou Liga Arena, como queiram, tem ficado com o público pequeno, né? Um público baixo. Imagino o Cláudio Rezende explicava sobre isso. Não sei se tem uma campanha para tentar abraçar. Pode funcionar esse momento de pressão do Furacão, o Galo jogando com um pouquinho mais de conforto, ou o desespero também transforma o jogo ainda mais pegado pro Campeonato Brasileiro amanhã, hein, Simões? O Thiago, assim, de certa forma, no que diz respeito ao aspecto físico, né? O Furacão tem uma vantagem, né? Porque o Galo vem da final de domingo contra o Flamengo muito desgastante, de um jogo no Maracanã também muito desgastante,
Então não teve data FIFA pro Atlético, né? E o Furacão teve o tempo de preparação para essa partida. Com a corda no pescoço, né? Porque o empate pro Atlético do Paraná amanhã é derrota, porque não tira ele da zona de rebaixamento. Então se ele empatar com o Galo, ele não sai do Z4 e paga o jogo a menos que ele tem, tá? Se ele vencer, ele sai, mas continua muito ameaçado, né? Mas de toda forma, assim, eu acho que o Atlético tem experiência suficiente para saber aproveitar esse desespero do Furacão, né? Eles vêm de uma derrota pro Vitória dentro de casa, um resultado que provocou a volta da crise, né? Eles fizeram aqueles 3-0 no Cruzeiro e parecia que a coisa ia e perderam pro Vitória, mas de toda forma eu acho que a grande estratégia do Atlético é saber aproveitar esse desespero do Furacão, que joga sem poder empatar. O Emerson Romano, diga. O Furacão, ele tem um time melhor do que a posição na tabela dele, né? Acho que o investimento do Furacão é melhor, não condiz com o desempenho da equipe. E o Atlético, né? O Galo, por outro lado, o Galão da Massa tá pensando também em Libertadores e ainda digerindo o baque da Copa do Brasil. Você imagina um jogo aberto, um jogo franco, ou esse desespero, o Atlético Paranaense vai com tudo pra cima e o Galo joga por uma ou outra bola dentro do jogo? Se for inteligente, o Atlético jogaria assim. Jogaria com cautela, esperando o Atlético Paranaense e o desespero. Porque, além de tudo, Thiago, além de ter um time que não condiz com a posição que ele está, é o ano do centenário, já imagina? No ano do centenário você ser rebaixado. Aliás, tem uma sina, né? Tem um monte de time que foi rebaixado no ano do centenário. Né? Então existe essa pressão ainda, né? Essa pressão a mais sobre o Atlético Paranaense, que teve troca de treinador, passou, como diz o Cláudio, passou por várias situações, tem jogador já sendo negociado também. Então, se o Atlético for inteligente, ele pode usar isso a seu favor. Ele usa esse ímpeto do Atlético local para poder sair e fazer um gol. E se fizer um gol, esse desespero aumenta ainda mais. Então, acho que o Atlético, ele tem que trabalhar, ele tem que explorar e ser inteligente para jogar em cima do desespero do adversário. É isso. Ô Cláudio Rezende, como é que tá a cabeça do Milito para montar o Galo? São muitos desfalques também, né? Mais uma vez em data FIFA, esse calendário maluco, essa aberração que é o calendário brasileiro. O Atlético tem vários jogadores, vimos isso contra o Flamengo e a dose se repete amanhã contra o Furacão, né, Cláudio? Tanto que eu mantive contato agora há pouco com o Atlético sobre a questão do Arana, que foi desconvocado agora pela manhã da seleção brasileira. O Arana retorna a Belo Horizonte. O Arana vai agora iniciar um tratamento, né? Continuar o tratamento de uma entorse no tornozelo. Então o Galo não vai ter pressa com o Arana, porque ele tem que estar bem mesmo no dia 30, na final da Copa Libertadores. Mas como é uma entorse de tornozelo, até lá não deve ter problema no Arana. Mas tem essa questão, Thiago, ele não vai ter muito possivelmente o Arana na quarta-feira o jogo contra o líder, na prévia de Galo e Botafogo. Depois do Furacão amanhã, o Galo tem o Botafogo, esse jogo inclusive a Itatiaia antecipava desde ontem, vai ser no Horto, vai ser na Arena Independência com portões fechados. O Atlético vai ter que pagar essa punição sem a sua arena, mas com portões fechados também em outro estádio. O Galo fechou com o Independência, vai jogar no Horto. Esse jogo contra o Botafogo não tem o Arana e o Rubens está pendurado com 2 cartões. Será que amanhã o Milito pode pensar em segurar o Rubens para não correr risco de não ter nenhum lateral esquerdo para o jogo contra o Botafogo, que é um jogo também, Thiago, chave, né? Porque se o Galo vence o Botafogo, imagina o que ele vai causar no campeonato. O Galo vai bagunçar o Botafogo no campeonato e isso é ótimo pro Atlético, porque se o Botafogo tá apertado no Brasileirão, ele não tem como ficar pensando na final contra o Galo. Então esse jogo, quarta-feira, é chave. E um outro jogador que pode ficar fora, Thiago, sabe quem é? Quem? Né? O Hulk. Porque o Hulk, o Milito falou, e eu destaquei em manchete, que ele nem era para ter jogado quarta-feira. Só que o Hulk fez questão de entrar em campo no Maracanã. Elogiou muito o Hulk, o técnico do Galo, inclusive. Mas, você vai se lembrar, o Hulk já reclamou, teve problemas com o gramado sintético lá do Palmeiras, teve bolhas no pé. O Hulk não se dá muito bem com gramado sintético. E com esse cenário que o Milito trouxe no meio de semana, eu acho que o que aconteceu com o Paulinho, que não começou jogando contra o Flamengo, pode acontecer com o Hulk. No caso do Hulk, se ele não for vir, eu acho que ele nem, se não for jogar, nem vem.
Então vamos ver, hoje tem treino à tarde, o Milito vai definir se vai ter o Hulk ou não para esse jogo de amanhã. Pode ser que ele volte com o Paulinho e aí faz a dupla com o Davidson e preserve o Hulk desse jogo, viu, Thiago? Diga, Romano. Me permita, olha só como é a situação, né? Se o Atlético tivesse uma forma de montar uma outra zaga, sabe quem jogou demais como lateral esquerdo ontem? Júnior Alonso. Mas você sabe que o Alan Franco outro dia também jogou pra caramba como lateral, marcou o Vini Júnior e nunca foi usado, né? Pois é, porque isso eu falo pro jogo contra o Botafogo. Porque ele tinha jogado contra o Brasil também. Mas o Alonso não deve chegar, viu, Romano? Ele joga um dia antes. Para voltar quarta-feira, o Galo não tá pensando muito nesses jogadores de seleções pro jogo contra o Botafogo. Não. Agora seria uma alternativa caso o Rubens receba o terceiro cartão amarelo. É um jogador que ontem jogou demais como lateral esquerdo, acompanhei a vitória de virada do Paraná. Aliás, que golaço do Sanabria de bicicleta, hein? E que é aquilo, hein? Mas o Daronco atrapalhou muito o jogo.